Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão conosco agora, acompanhando mais uma live do GAEB. Nós continuamos o nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita, e é um prazer tê-los aqui conosco mais uma vez. Gratidão a Cândida mais uma vez por nos atender. Eu vou fazer a abertura do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje é a de número 72. O título é Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Está lá em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim com a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala ao íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscientemente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradoa as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutível. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se do lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E, nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se faz fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer algum. Muito interessante a lição, a gente estava aqui no Fora do Ar falando um pouquinho, né? Lembra a gente do assunto, que a gente tem que ter a dosagem certa, correta, né, nessa nossa caminhada, né? Principalmente tomando conta do nosso orgulho, né, perante o nosso próximo. Que a caminhada não é fácil,
mas é possível, né? Se melhorar cada dia. Queria convidar todos agora para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa ir no aconchego dos nossos lares, né? Nos relaxarmos e elevar o pensamento ao nosso Criador, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia. Gratidão mais uma vez por essa oportunidade, diante das redes sociais, realizar mais essa live para divulgarmos a doutrina espírita. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, estamos aqui, de coração aberto e mente aberta, para recebermos, Pai, mais esse estudo desta noite. Pedimos a Ti e toda a espiritualidade de luz que possa intuir a nossa irmã Cândida as informações que ela traz para nós nesta noite e que nós possamos ter a inteligência de extrair toda a essência dessas informações, que elas possam trazer um norte para nós nessa caminhada diária, para que nós possamos, Pai, através dessas informações, ter a capacidade de caminharmos melhor, buscando a nossa tão sonhada reforma íntima, para que nós possamos, Pai, estar colocando o Evangelho em prática. Pedimos neste momento que eu possa estar visitando todos os hospitais, onde os nossos irmãos encontram-se acamados. Possa estar visitando também, Pai, cada lar representado aqui nesta noite, enviando seus médicos espirituais, para que possa estar levando o lenitivo necessário para trazer de volta o equilíbrio do corpo físico e espiritual. Que o Senhor possa também estar presente em todas as casas de repouso, nos orfanatos, nos manicômios, nos presídios, Pai, onde nossos irmãos cometeram um delito, estão lá pagando por ele, que eles possam ter uma nova oportunidade depois de cumprido esse período, que eles tenham a possibilidade de recomeçar, ter uma nova vida, através do arrependimento que se faz necessário. Sendo assim, Pai, agradecemos a Ti mais uma vez essa oportunidade, a toda a espiritualidade de luz, a todos os nossos anjos guardiães, protetores, ao mentor da nossa casa, do Gaeb Eurico Massanuto, pedindo a vossa permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Daqui a pouco eu retorno, Cândido, fica à vontade. Obrigada, Valmir. Nada. Boa noite oficialmente para você e para todos os frequentadores dessa casa maravilhosa, outros que passarem por aqui e de passagem ficarem. Nós hoje vamos conversar sobre Paulo de Tarso, o transformador. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Paulo foi um transformador porque ele teve umas atitudes espetaculares que realmente transformaram o cristianismo. Ele nasceu 5 anos após a, a partida de Jesus do campo material. Ele desencarnou em 67. Ele viveu 62 anos. Então, vocês vejam por que Paulo foi transformador. Um ponto importante, eu coloquei aqui um mapa. Paulo fez 3 grandes viagens divulgando o evangelho, divulgando as belezas que Jesus havia plantado. E eu trouxe aqui o mapa da segunda viagem, porque nós temos muita coisa para conversar sobre Paulo. Mas eu trouxe, então, o mapa só da segunda viagem, para vocês terem ideia. São mais de 1.500 quilômetros. Olhem o trajeto
não dá para eu apontar, não é? Mas vocês vejam o trajeto, pegando lá em cima, em Tessalônica, está dando para eu ler isso? Vem descendo, passa em Atenas, desce em Éfeso, Rhodes, vem descendo, passa ali por Pafos, vai até lá embaixo, Cesareia, é isso? Sobe, Antióquia, visita ali Chipre, a ilha de Chipre, e as duas cidades, uma eu citei, a outra também ali, Salamina, sobe, vai até Atenas, Corinto e Tessalônica. Olhem bem a volta imensa que Paulo faz. Em cada um desses locais, ele funda o que seria chamado hoje de uma igreja, mas não é isso. Ele funda uma comunidade cristã. Ele propaga, ele divulga tanto o evangelho, ele fala tantas belezas do evangelho, e ali vão pessoas se aproximando e ele então instaura ali um grupo de estudos, de conversas, de ações voltadas para um novo homem, para uma nova forma de agir. Isso foi uma das viagens de Paulo. Então vejam só a força maravilhosa deste grande orador, deste grande divulgador do cristianismo. Mas nós vamos começar de Paulo lá atrás. Aqui é só para mostrar o quanto ele foi transformador na vida de muitos e transformador nas suas atitudes, fazendo uma nova, vamos falar assim, faceta do cristianismo. Vamos lá, Cleverson? Então vamos ver o homem Paulo de Tarso. Ele nasceu Saulo, como a maioria sabe, né? Ele era judeu praticante e rígido, ele seguia fielmente todos os preceitos do judaísmo, e ele tinha também, né, uma cidadania romana, vinda do seu pai. Então, ele era um judeu de religião, mas ele tinha cidadania romana também. Ele conhecia as línguas mais importantes da época: grego, hebraico e aramaico. Tinha o privilégio de ser cidadão romano, sabia o Velho Testamento de cor, moralizante e rigoroso, zeloso em excesso. E ele perseguia os cristãos, prendia-os e autorizava suas mortes. Era a tarefa dele. Ele foi designado para isso. Então, ele era um homem de cultura, de família, que tinha posses. Aí eu quero mostrar agora um detalhe muito importante, mais um mapinha aí da vida de Saulo de Tarso, porque ele nasceu em Tarso. Então, vocês vejam, cá embaixo está Tarso, tá? Aonde está, aí é o Google Maps, né? Tarso é cá embaixo, onde vocês estão vendo que está a marca. E ele vai estudar lá em cima, vai estudar justamente a 12 horas da casa dele. São 914 quilômetros. Isso, 12 horas hoje em dia. Imagina, naquela época, quantas horas levava para fazer esta viagem. Ele foi estudar lá em Jerusalém. Vocês vejam
com 14 anos. Com 14 anos, ele já se afastou da família e foi completar os seus estudos bem distante daquele aconchego familiar. Nessa época, os jovens muito cedo já assumiam um comportamento de realizar, de agir, de praticar. E vejam só essa situação que com 14 anos esse menino enfrentou. Vamos lá? Outro slide. Ele foi um contestador. Bom, aí agora nós vamos ver um aspecto e nós continuamos com a história dele daqui a pouco. Lá em Antioquia, que foi num daqueles trajetos ali, nós vemos, na segunda viagem, ele passou pela Antioquia. Pedro, para vocês verem a rigidez de Paulo, ele já é Paulo, nós vamos ver isso também. Vamos ver a rigidez com que ele era, como ele era severo, como ele gostava das coisas muito certas. O que aconteceu? Como ele fundava essas comunidades e fazia esses grupos de estudo, e aí ele ia embora e mandava cartas para o grupo, incentivando a eles continuarem ali reunidos, fazendo os trabalhos, além dele reunir para estudos, eles faziam também tratamento, eles recebiam as criaturas, tinha a parte de caridade, todo aquele trabalho mesmo de uma igreja como era na época. E ele estava então em Antioquia e Pedro também esteve lá. E Pedro estava relutante em realizar suas refeições com os cristãos gentios em Antioquia. É bom relembrar que Paulo foi chamado o apóstolo dos gentios. O apóstolo dos gentios. Por quê? Justamente porque ele foi naquelas viagens todas ali, ele estava visitando os gentios. Ele estava levando a palavra de Jesus para os gentios. Eram aqueles povos que as pessoas não davam valor, aqueles povos que não tinham uma rigidez de comportamento, de se tratar, de estudar da parte espiritual, de se tratar realmente da parte espiritual, de estudar todo aquele Velho Testamento. Eles não tinham esse hábito. Eles eram mais light, vamos falar assim, em relação às coisas espirituais. E Paulo, então, se propôs a fazer esse trabalho junto a eles. Por isso ele era denominado apóstolo dos gentios. E Pedro foi lá visitar. Essa comunidade que foi fundada ali por Paulo, era comunidade, já era uma comunidade cristã. Mas Pedro não gostava de fazer as refeições porque eles eram cristãos gentios, eles eram vindos, porque os judeus não faziam refeição com os gentios. Havia um preconceito muito grande. A parábola do bom samaritano mostra muito bem isso. Notadamente, fortemente isso, que justamente aquele samaritano, que era considerado um povo de classe inferior na realidade espiritual, é ele justamente que fez a caridade. Então, porque o judeu não fazia refeição na mesma mesa que estivesse um gentio. E Pedro, mesmo aqueles homens terem se tornado cristãos, Pedro continuou com a tradição de não querer sentar com eles. Então, houve ali um mal-estar entre Paulo e Pedro. Depois, Paulo escreve para Pedro e ele diz que ele comenta
que ele falou para Pedro e para todos os demais que estavam agindo como Pedro. Se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, como obrigas os gentios a viverem como os judeus? Se olhem bem, essa aí é uma forma muito correta. Jesus, Espírito, não era judeu. Jesus era judeu, meus irmãos? Não era. Jesus já era um espírito liberto, sem pátria. Mas quando ele resolveu vir para essa missão, quando ele resolveu vir ao planeta Terra, ele nasceu entre os judeus e ele seguia as regras e os hábitos dos judeus. Quando ele fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ele estava falando que cumpria as leis da matéria. Se Roma exigia pagamento, então que fosse pago. E então é isso que o Paulo fala para Pedro, que criou um mal-estar. Se eles estavam lá entre os gentios, se estavam convivendo com os gentios, se estavam ali participando da vida dos gentios, por que que eles estavam fazendo um comportamento de exclusão? Por que que estava querendo que os gentios vivessem como os judeus, não sentassem na mesma mesa? Paulo também menciona que até mesmo Barnabé, seu companheiro de viagem, até aquele momento ficou do lado de Pedro. Quer dizer, Barnabé que acompanhava Paulo em todas essas caminhadas, que via o trabalho com os gentios, também ficou do lado de Pedro e não quis sentar-se à mesa. E Paulo ficou irritado. Ele era um contestador. Vamos para o outro, meu bem? Ele era um homem polivalente, que ele sabia equilibrar vontade e ação, exigência e ternura, oração e trabalho, inteligência e afeto, energia e calor humano. Não é qualquer um que faz isso não, né, gente? Correção e consolação, mão firme e coração de mãe, defesa de si e confissão das fraquezas, sabedoria e consciência das limitações. Vamos falar só um pouquinho de cada um. Vontade e ação. Ele queria divulgar o cristianismo, então ele foi para os gentios. Teve vontade e foi. Mesmo com a rigidez que ele tinha, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha como judeu, ele foi. Ele agiu. Exigência e ternura, ao mesmo tempo que ele exige de Pedro um comportamento diferente, ele é terno quando ele fala para Pedro: por que queres transformar os gentios em judeus? Oração e trabalho, muita oração e trabalho. Aliás, trabalho era o nome de Paulo. Inteligência e afeto. Ele levou, por que ele cativou os gentios? Porque ele usava bem a palavra, com toda a inteligência, e era afetuoso. Ele chegava até eles. Energia e calor humano também a mesma coisa. Porque quando nós estamos perdidos, como os gentios estavam, os gentios vendo a transformação do mundo, vendo tantas coisas acontecerem, eles queriam alguém enérgico para orientá-los, mas precisava de calor humano. E esse foi Paulo. Correção e consolação, a mesma coisa. Mão firme, coração de mãe. Esta foi uma marca dele. E aqui agora interessante, defesa de si e confissão das fraquezas.
ele em vários momentos, ele pede a sustentação de Deus. Ele se vê fraco em várias situações e confessa isso. E pede a ajuda do Pai Celestial. Pede a ajuda dos companheiros. Sabedoria e consciência das limitações. Quando ele, uma das prisões, ele foi preso várias vezes, uma das vezes em que ele é preso, ele solicita que ele seja julgado como cidadão romano. Solicita para uma forma de se valer da cidadania romana, porque ele estava sem julgamento, ele queria um julgamento. Ele sabia da sua limitação, porque Pedro já havia sido eliminado e Paulo estava tentando viver um pouco mais para fazer um pouco mais. Ele sabia, se ele não recorresse à sua cidadania de romano, ele não conseguiria. Vamos lá, Cleverson. Paulo foi principalmente, maravilhosamente, uma situação muito especial com Jesus. Especialíssima com Jesus. As exposições de Paulo são sobre o que os cristãos deveriam acreditar e como deveriam viver. Ele não relata muito sobre a vida de Jesus. Olha que interessante. Paulo não relata sobre a vida de Jesus. Ele não conta ali as parábolas de Jesus. Ele não fala, não faz citações do que Jesus falou. Ele nos dá o primeiro relato escrito do que é ser cristão e da espiritualidade cristã. Então a gente vai voltar agora um pouco no tempo. Paulo já havia caçado muitos cristãos. Ele tinha um exército à sua disposição, que Roma lhe deu, para que caçasse cristãos. E aí, quando ele volta de uma das suas expedições, ele é mandado para Damasco, para ir lá exterminar principalmente Ananias. Ananias era aquele seguidor de Jesus que estava fazendo muitas curas. E Lucas, o Lucas evangelista, estava lá. O Lucas evangelista, ele, depois de percorrer vários caminhos, procurando informações sobre a vida de Jesus, o Lucas não conheceu Jesus tal qual Paulo. Lucas era um médico e ele ouviu falar de Jesus e veio buscar nos caminhos que Jesus correu, ele veio buscar informações sobre quem era Jesus e daí nasceu o Evangelho de São Lucas. Esse Evangelho de Lucas é todo, dizem que é um dos melhores, porque ele pega informações, ele foi um repórter. Ele esteve com Maria, morando com Maria, vivendo na mesma casa que Maria, e ali colhendo informações. Para cada um dos apóstolos, ele foi conviver para trazer como era Jesus e o que Jesus falou. E nesta época, ele já estava lá
Saulo, na época, Saulo, estava com 28 anos. Então, isso daí foi no ano 33. E Lucas estava lá com Ananias em Damasco, fazendo as suas pesquisas e trabalhando com Ananias também na cura de muitas pessoas. E aí, Saulo foi para Damasco para combater aqueles cristãos todos lá. Então vem a tal famosa história de encontro com Jesus. Aí que começa a trajetória de Saulo. Aquele menino que com 14 anos foi buscando novos conhecimentos em Jerusalém, porque na sua cidade, Tarso, ele já tinha estudado tudo, precisava de ir para outra cidade. Ele foi com 14 anos e se deu muito bem nos estudos. Esse menino, então, que era com essa coragem, era aquele que buscava ações diferentes para a sua vida. Ele foi, então, para Damasco para exterminar os cristãos. E lá foi. Num certo trecho da estrada, ele deixa o exército ir mais adiante, fica um pouco para trás para observar alguma coisa, e nisso surge aquele clarão que o seu cavalo empinou, e ele cai e ouve aquela voz doce, firme, acolhedora. Saulo, Saulo, por que me persegues? Houve uma onda, houve uma situação dentro de Saulo maravilhosa. Então, ele reconhece que aquilo deveria ser Jesus. E há uma transformação nele, mas ao mesmo tempo ele fica questionando o que está acontecendo. E ele fica cego. Fica cego. Quando os soldados veem que ele ficou muito para trás e não voltava, voltaram e levaram ele até Damasco. E ele não deu ordem de perseguir os cristãos, ele queria entender, estava cego, ele queria entender, e começou a buscar informações, e ele chega até Ananias, e Ananias recebe a intuição que deveria curá-lo. E Ananias o cura, e ali foi a grande transformação de Saulo. Ele fica apaixonado pelo que Ananias fala. Ele fica extasiado com o que é Jesus, o que era o cristianismo, o que era ser cristão. Então, ele abandona a sua forma de pensar e agir. E ali Lucas, presente, troca o seu nome de Saulo para Paulo, para ser o nome mais ligado ao cristianismo. Ali ele deixa de ser judeu, ele deixa o judaísmo e passa a ser cristão e estudar tudo que Jesus falou. Ele estava bem assessorado, ele estava com Ananias e Lucas. E foi maravilhoso esse encontro. E então, olha que interessante. Quando ele começa a escrever, a falar sobre Jesus, ele não relata sobre a vida de Jesus, sobre o que, cada passo que Jesus falou. Ele nos dá o primeiro relato escrito do que é ser cristão e da espiritualidade cristã. Vocês podem ver que as cartas que nós vemos de Paulo, ele está dizendo como se comportar, como ser, como agir. O Valmir leu agora na abertura, a preparação para a prece, ele justamente leu uma desses trechos. E é Paulo falando como
nós podemos ser cristãos felizes e mais ligados a Deus. Um grande exemplo, tem um exemplo maravilhoso, que é até hoje o mais brindado, coube até música da MPB. Vamos lá, Cleverson. É fantástica esta forma. Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Paulo não repete essas palavras. Essas palavras poderiam ser repetidas, porque elas estão precisas, elas estão coerentes, mas ele vem dizendo como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quando ele fala: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo estava falando de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas ele dava receita. Ele dava receita, é isso. Essa é a maravilha dos ensinamentos de Paulo de Tarso. Vamos lá, meu querido? E aí é que nós vemos o exemplo que Paulo deixou. Maravilhoso. Fantástico exemplo. Ele foi preso várias vezes e justamente nessas prisões que ele escreve mais cartas. E o que ele faz nas prisões? Ele canta salmos, escreve cartas e evangeliza aqueles que ali estão. E ainda aqueles que vão visitá-lo. Lucas o visitou várias vezes. Vão Barnabé, Silas, Timóteo, Lucas, como eu citei, Tito e outros mais. E ali ele continua evangelizando, dizendo como ser cristão. Várias mulheres são mencionadas nas comunidades paulinas. Febe, Prisca, Júnia, Trifena, Pérside, Cloé. Júnia, inclusive, é sua irmã. Há um comentário de que Paulo queria as mulheres caladas na igreja. Essa é uma das distorções que a Bíblia teve naqueles anos fatídicos de alternância da Bíblia. Não tem essa parte, não está coerente com Paulo. Ele exatamente ele não compactuava com isso, tanto que ele dava atividades para as mulheres, como tem essas comunidades aí. Ele nunca deixou as mulheres de lado. Foi uma das alterações na Bíblia para facilitar aquela situação toda de venda de indulgência e tal, aquela situação toda que ocorreu. Ele foi um exemplo. Vamos lá, querido. Olhem bem, um bispo de Roma, no ano 90, Paulo já havia desencarnado, e olha o que Clemente, que era bispo nessa época, escreve sobre Paulo. Por causa de inveja e brigas, Paulo, pelo seu exemplo, mostrou a recompensa da resistência paciente.
resistência paciente, conforme a lição que hoje leu o Valmir, ele se torna fraco para os fracos, para não entrar em contendas, não é isso? Após ele ter sido preso por 7 vezes, ter sido exilado, apedrejado e ter pregado no Ocidente e no Oriente, ele recebeu o reconhecimento que era o prêmio de sua fé. Olhem só o bispo dizendo isso. Tendo ensinado a retidão para o mundo inteiro e tendo chegado aos confins do Ocidente. E quando ele já tinha dado seu testemunho perante os governantes, partiu deste mundo e foi para um lugar sagrado, tendo encontrado um notável padrão de resistência paciente. É isso, meus bens. Vamos lá, Cleverson? No livro Pão Nosso tem uma lição chamada Cristo Operante. E Emmanuel faz um destaque muito interessante aqui sobre Paulo e Pedro. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Quer dizer, Pedro foi aquele que centralizou, reajustou, era um líder. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Ele atraía os gentis e dava a eles uma vontade de ser renovados. E aí Emmanuel completa: através de ambos, expressava-se o mesmo mestre com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É isso que importa. Esse foi Paulo. Vamos lá? E aí nós podemos fazer esse último balanço de Paulo. Paulo místico, Paulo missionário, Paulo pregador, Paulo mártir, Paulo pai e mãe da comunidade. Maravilhoso espírito. Vamos lá? Aí eu incluo aqui Martinho Lutero. Martinho Lutero, que viveu de novembro de 1483 a fevereiro de 1546. Viveu também 62 anos. Por que na história de Paulo eu estou inserindo Martinho Lutero? O que vocês acham? Vamos em frente. Vamos lá, Cleverson. Olhem bem, a Reforma. A Reforma Protestante é o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo em 1517 por meio do monge agustiniano Martinho Lutero, que se encontrava insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas pela Igreja. Pois é, a Igreja estava naquela fase que teve aquela alteração, vendendo perdão e outras coisas mais, atuando em cima de toda os reis, todos os governantes. A atuação de Lutero teve como ponto de partida a divulgação das 95 teses que rapidamente espalharam-se pela Europa e deram origem ao reformismo no seio da Igreja Católica. Da atuação de Lutero surgiu o protestantismo. Vamos lá. Por que falar de Lutero e de reforma agora, gente? Vamos para o próximo slide. Vamos ver a
reação de Lutero. Lutero criticou duramente a postura da Igreja Católica, sobretudo por causa da sua capacidade de interferência no domínio do império. Eles atuavam, os reis não tinham direito a fazer isso e aquilo antes de passar para o cardeal e para o papa. E de problemas de cunho a um só tempo moral e religioso, como era o caso da venda de indulgências. Uma parte de suas críticas era direcionada, portanto, ao fato de que o poder dos reis não deveria ser cercado pelos membros do clero. De outra parte, no terreno teológico, Lutero defendia que a salvação dependia apenas da fé do indivíduo. Tá, muito bem. E aí, qual a relação de Paulo com Lutero? Lutero estava contra isso tudo. Lutero foi aquele jovem que se interessou pela Igreja Católica, se interessou para estudar profundamente, estudou, foi professor em universidades e pregava também em 2 igrejas. E quando ele começou a ver, ele apaixonado pelo cristianismo, o estudo todo que ele fez de teologia era maravilhoso, tudo que ele viu sobre teologia. E quando lá na prática ele começou a ver o que estava acontecendo, ele ficou sem ação. Foi quando ele escreveu aquelas 95 teses que ele relata tudo que precisa ser alterado. Ele estava querendo uma reforma da Igreja Católica. Ele não pensou em criar uma nova igreja, como acabou acontecendo. Mas ele foi duramente criticado. No começo achavam que ele estava... o Papa Leão X achou que ele estava meio louco, e depois ele começou a insistir e ele começou a sofrer represálias, foi preso, maltratado. Quem é Lutero? Paulo de Tarso, na espiritualidade, quando começou a ver o que estava acontecendo com a igreja aqui no planeta Terra, ele solicita reencarnar para tentar consertar. E ele reencarna como Martinho Lutero. Martinho Lutero é o Paulo de Tarso, o menino Saulo que saiu lá de Tarso e foi até Jerusalém, mais de 900 quilômetros distante da sua cidade, e que em horas deveria ser muitos dias, indo em lombo de camelo, indo em burro, sabe-se lá em que condições. Paulo Lutero. E ele vem para fazer a reforma da igreja, porque ele estava totalmente desolado pelos caminhos que a igreja estava indo. Venda de perdão era um absurdo, entre outras tantas coisas, mas essa era mais forte. Então ele reencarna como Lutero e tenta fazer esta mudança. E acaba nascendo o protestantismo. Mas, das ações de Paulo como Lutero, a igreja perdeu muito do seu poder sobre os soberanos, sobre os governantes. Ali começou a fazer uma mudança. Por quê? Era de interesse dos grandes comerciantes, era de interesse da parte política que isso acabasse.
Então ele recebeu apoio e com isso ele não conseguiu assistir a tudo, mas após a vinda de Lutero teve muita transformação, porque o protestantismo ganhou muitos adeptos e a igreja precisou se reformular. Paulo de Tarso, de novo, o contestador, o realizador. Vamos lá? A construção teológica iniciada por Martinho Lutero deu origem a um princípio conhecido como 5 solas. Olhem bem. Sola fide, somente a fé. Sola scriptura, somente a escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Solo deu glória, glória somente a Deus. Estava se pulverizando o cristianismo. O cristianismo estava ganhando um outro destaque. O cristianismo estava sendo revivido. Pois é, meus queridos, nada fica eternamente, tudo muda. E as mudanças mostram que o nosso Pai Celestial está atento a tudo que vem ocorrendo e ocorre até o ponto que é necessário. Quando que lá em 1500 se pensaria que a Igreja Católica perderia o poder acima dos governantes? De repente, não mais que de repente, aparece um contestador. Um contestador, um padre simplório. Ele não era bispo, ele não era cardeal, ele não era papa. Era um padre. Era um padre, simplesmente um padre, que fez esse alvoroço todo e reformou tudo que estava sendo necessário. Vamos para o próximo? Jesus não busca quem o aceite ou exalte. Sua busca incessante é por nossos sentimentos e ações. Ele divulgou as belezas divinas e curou indistintamente. Vamos deixar isso bem claro, indistintamente a todos, sem cobranças de qualquer espécie. Isso está muito atual e fresco aqui para nós. É a hora de nós vermos esses exemplos. Paulo de Tarso, a transformação de Saulo para Paulo, porque rapidamente ele entendeu o chamado de Jesus, porque ele já era um espírito que estava ligado a essas transformações cristãs necessárias. Mas como ele nasceu ali dentro do judaísmo e seguindo tudo aquilo que se falava, ele seguia corretamente, caminhava ali firme com aqueles ensinamentos. Ele era firme no que ele aprendia. E quando ele viu a força de Cristo, meus irmãos, isso é o mais lindo de Paulo. Com aquele orgulho todo de romano, de perseguindo os cristãos, ele faz a curva, abre mão de tudo material. A sua família o deserda porque ele se torna cristão. E isso não importa para ele, porque ele deu o braço a torcer
E nós, como estamos com o nosso orgulho? E nós, como estamos nesse caminhar? Ele divulgou as belezas divinas e curou indistintamente a todos. Jesus fez isso. E Paulo veio no mesmo trajeto de Jesus, quando ele vai até os gentios, sem cobranças de qualquer espécie. O homem vê o que está diante dos olhos. Deus olha para o coração. Assim Jesus, assim Saulo, assim Paulo, assim Martinho Lutero. Obrigada pela atenção, que possamos estar alinhados com esse cristianismo maravilhoso. Oi, Cândida. Muito bom. Aí você faz a prece para gente? Ok. À vontade. Senhor, alinhados com esses exemplos maravilhosos, precisamos incluir aqui também a nossa querida Maria de Nazaré, com o seu devotamento, com o seu carinho. E nós vemos aí o cristianismo verdadeiro. Nós, pequeninos ainda neste trajeto, insignificantes muitas vezes, ficamos muito presos ao olhar aqui e agora. Ficamos muito atentos ao que está acontecendo na matéria e às vezes ficamos desnorteados, esquecendo que há um poder acima e que o tempo é necessário para certas ações. Precisamos sim agir, precisamos sim tomar posições, mas quando nos deparamos com um poder maior, aquietemo-nos, aquietemo-nos, Senhor, para que seja feita a vossa vontade e não a nossa. Nosso querido Paulo diz aquela frase fantástica: em tudo dai graças. Em tudo, Senhor. Ele fala em tudo agradecermos, em tudo vermos o ponto positivo, em tudo confiar e ter fé, em tudo estar atento para o grande amor, para a grande sabedoria, para o grande poder que é o nosso Deus Pai. Sábio o bastante para escolher o método, para escolher a forma de nós nos libertarmos e caminharmos um pouco mais nesta evolução incessante. Obrigada, Senhor. Ilumina o nosso lar. Invada a nossa casa com a sua luz, com as suas bênçãos, com a sua harmonia. Que assim seja, graças a Deus.